Trago aqui algumas reflexões do padre exorcista Gabriele Amorfi no seu livro, um dos melhores, um dos meus favoritos dele, O Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas. Padre Gabriele explica as mais significativas formas de ocultismo, sendo elas magia, astrologia, cartomancia e espiritismo. Na base do ocultismo, há a crença na existência de entidades espirituais que não podem ser alcançadas mediante os sentidos, senão por meio de técnicas. Por isso se fala paralelamente do esoterismo. O fundamento dessas técnicas é tentar exercer domínio sobre a realidade. Segundo veremos, tais seres ou entidades são os espíritos imundos, mais comumente conhecidos como demônios. Sobre o satanismo. O que pretendem os satanistas? Promover o crescimento dessa espécie ou gênero de devoção, difundindo a teoria e a prática dos 3 princípios que são a base do satanismo. Primeiro, você pode fazer tudo o que desejar. Segundo, ninguém tem direito de obrigá-lo a fazer nada. Terceiro, você é o Deus de si mesmo. É a filosofia do viver uma liberdade sem freios. Com isso, o homem se desvincula de autoridades e renega todas as verdades que provêm diretamente de Deus. O homem acaba negando a existência do paraíso, do inferno, do purgatório, do juízo, os 10 mandamentos, os preceitos da Igreja, Maria Santíssima. Os princípios satanistas têm um ar sedutor, sobretudo para os mais jovens. Repito o que o padre Gabriele sempre fala. A armadilha não parece ser um filme de terror no começo. A armadilha parece ser tudo é bom, tudo leva a Deus, nada faz mal. É assim que funciona. É assim que a armadilha funciona. Padre Gabriele pede, implora praticamente para os pais educarem os filhos na fé, para a vida de fé, mediante a oração, a missa, a participação às vezes em algum grupo de oração, o movimento católico, enfim, a fé católica. Precisamos adquirir um senso de Deus e ter a consciência da existência do pecado e do diabo, que é um espírito tentador que deseja conduzir-nos ao afastamento de Deus e, portanto, à morte. Agindo assim, quando os filhos crescerem, provavelmente terão criado mecanismos de autodefesa para impedir que sejam fisgados por seitas e práticas satânicas. Quando a fé desaparece, as pessoas se entregam em massa à superstição e ao ocultismo. Satanás não deseja filhos, nem mesmo irmãos ou amigos, quer apenas escravos cuja fidelidade arrebanha, prometendo-lhes um prazer ilimitado, e nisso reside a grande mentira, graças a uma liberdade desregrada, base do próprio satanismo. A armadilha não é só a pessoa se consagrar a Satanás de forma consciente, mas também como uma brincadeira. Existem jovens que não levam nada a sério e decidem experimentar coisas, testar qual o problema, não é verdade? Padre Gabriele sempre fala isso, esse discurso esse relativista de que qual o problema? Tudo é uma experiência, né? Nada é para sempre, é muito perigoso. E lembrando que muitos, mesmo sem se consagrarem oficialmente a Satanás, escolhem como norma de vida os princípios fundamentais do satanismo. E, igualmente, em tais casos, essas almas correm grande risco. Então, aquelas crenças que tá tudo bem, tudo é aprendizado, tudo é experiência. Ah, não, você vai reencarnar várias vezes, não existe condenação eterna. Cuidado, são vertentes satanistas
mesmo que os próprios participantes não reconheçam nem saibam corretamente isso. As pessoas procuram em várias crenças fora da Igreja Católica algum ganho, algum bom negócio, com alguma promessa de que terá uma vida muito boa, riqueza, prazer sexual ilimitado, poderes que vão além das forças naturais. E Padre Gabriel explica: de início, tudo parece simples e fácil, como se a pessoa tivesse feito um bom negócio. Trata-se, porém, de uma falsidade enganosa. Aos poucos, a pessoa é levada a passar por sofrimentos invisíveis, sinal claro de que o diabo lhe causou prejuízo, porque o único motivo do negócio feito por ele consiste em tornar o homem seu escravo e de lhe arruinar a vida. Padre Gabriel explica que, geralmente, o adepto ao satanismo, mesmo que ele não saiba direito o que ele está fazendo e ele não reconheça, não admita ou não entenda completamente que está do lado do satanismo, ele ganha dádivas. Por exemplo, fazer rituais de magia, incluindo malefícios, amarrações, sortilégios e encantamentos. Tem a dádiva, entre aspas, né, de premonição, clarividência, escrita espontânea, que alguns chamam de psicografia, o efeito do poltergeist, com movimentação inexplicável de objetos, ouvir vozes do além. Tudo isso temos que ver com muita cautela mesmo, e, no geral, cuidado com essas vertentes que normalizam trabalhos, amarração, psicografia, necromancia. Padre Gabriele nos lembra que somos convidados a expressamente renunciar a tudo isso, invocando sempre a Virgem Maria como amparo espiritual. Muitas pessoas se acham privilegiados por conseguir essas, entre aspas, dádivas, mas geralmente não vem de Deus, principalmente fora da Igreja Católica, né? A gente tem alguns casos que são muito estudados, raríssimos, em santos e santas da Igreja Católica. Não entra em nada disso, né? Não entra na psicografia, no efeito, no fenômeno poltergeist, muito menos malefícios e encantamentos. Então, eu diria que, se tivesse que concluir uma coisa dos livros do Padre Gabriele, você católico, fica só no catolicismo, não fica muito curioso indo para outro lugar, que tu vai cair em tentação e vai se meter numa emboscada que é muito difícil de sair às vezes. A magia, grave pecado contra a fé. Não faria sentido discorrer sobre satanismo e missas negras sem analisar de frente esse assunto. O Catecismo da Igreja Católica fornece a melhor definição a respeito, no número 2117. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhe obter a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Então perceba a armadilha. Achar que desenvolver, pedir, ter poderes ocultos para ter algum poder em si é pecado. A Igreja condena tais práticas com base na revelação e na certeza de que tanto no espiritismo como no ocultismo é o diabo quem age. Embora nunca se mencione nada oficialmente sobre a sua eficácia, sem sombra de dúvida, são sempre os exorcistas que o atestam. Padre Gabriele fala muito sobre o ocultismo e o espiritismo. Muito. E ele atende muitos casos envolvendo isso. A magia diz duas coisas a todos nós. Primeiro, ambição. Mesmo que fingindo ser uma boa intenção, a pessoa tem a ambição de modificar ou prever o curso dos acontecimentos humanos e naturais, recorrendo a poderes sobrenaturais, isto é, demoníacos.
Isso pode incluir conseguir uma namorada ou namorado para alguém, conseguir a cura de uma doença, provocar a morte de alguém, fazer com que um indivíduo adoeça ou que seja demitido, provocar fenômenos atmosféricos, etc. Dito em outros termos, a magia é uma prática utilizada por meio do diabo para fazer o mal ou para exercer influência sobre pessoas ou sobre elementos da realidade criada. Estejamos atentos. Tanto os ritos praticados com base naquilo que se chama vulgarmente de magia branca, tida como inocente, que seria usada para fins não condenáveis, como buscar um emprego, e também a magia vermelha, que é no âmbito da sexualidade e dos sentimentos, todas dirigem-se aos mesmos entes sobrenaturais utilizados na famosa magia negra. Portanto, se reporta às forças do maligno para lograr o resultado desejado. Não há, portanto, nenhuma diferença entre magia, entre aspas, negra, branca ou vermelha. O segundo aspecto da magia decorre da definição do Catecismo da Igreja Católica. A magia é gravemente contrária ao primeiro mandamento: não terás nenhum outro Deus à minha frente. Quem recorre a feiticeiros, cartomantes, ocultistas, milagreiros ou similares pratica grave pecado de superstição que é contrário à fé. Superstição deriva do latim e indica alguma coisa que se sobrepõe à outra, invertendo o sentido original. O supersticioso coloca alguma coisa em cima, na frente, se sobrepondo a Deus. Por isso ele comete pecado. Padre Gabriele alerta sobre católicos que misturam a fé católica com outras coisas que não são da fé católica. Essa é a porta de entrada para dar o problema. Você acaba sendo supersticioso, favorecendo o recurso às adivinhações, à magia e à bruxaria. E isso é uma coisa silenciosa. Você abre um pouquinho a porta, você acha tudo bonitinho fora da fé católica e cai na armadilha. Padre Gabriele continua. Em suma, quem assim age, como diz mais uma vez o Catecismo número 2117, pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhe obter a saúde. E sobre os fiéis se preocuparem que algum feitiço seja feito contra eles, Padre Gabriele nos lembra. É importante assinalar, em primeiro lugar, que os feitiços nem sempre alcançam seus objetivos, quer porque a pessoa está bem protegida pela graça na vida, quer porque Deus não o permite, quer por imperícia do feiticeiro, quer ainda porque o diabo, pai da mentira, é capaz de enganar seus próprios seguidores. Padre Gabriele alerta o risco de pessoas católicos procurarem falsos feiticeiros ou, ainda pior, ou tão ruim quanto, achar os verdadeiros feiticeiros. Quem são os verdadeiros feiticeiros? Verdadeiros feiticeiros, verdadeiros bruxos, também travestidos de videntes, que como autêntica e própria escolha de vida, praticam o ocultismo, o espiritismo e o satanismo. Isso é Padre Gabriele alertando que é isso que ele atendia de exorcismo ali, pessoas que foram procurar essas vertentes e acabaram entrando em contato com o satanismo, ou explícito ou disfarçado. Pois são idólatras, adoradores de falsos deuses, no intuito de granjear vantagem pessoal, são apóstatas, pois favorecem a ação demoníaca. Este já derrotado pela ressurreição de Cristo, cujos efeitos estão presentes na Igreja Católica, continua operante no mundo em razão da perfidação dos que executam esses serviços.
Padre Gabriele continua: o crescimento do número de pessoas possuídas, assim como dos distúrbios espirituais e mentais, tudo isso me faz crer que a maldade e a superstição de quem procura essas pessoas, bem como de quem sozinho ou em grupo, talvez por divertimento, entrega-se ao ocultismo, tais como os que realizam as atrativas práticas espíritas, em linhas gerais, encontra-se na proporção do esmorecimento generalizado da fé, junto à disseminação de uma cultura favorável à magia. Convém esclarecer que as consequências do oculto, possessões, obsessões, maus olhados, poderes estranhos e coisas similares, uma vez que são causados pela influência de Satanás e postos em ação pelos feiticeiros, não poderão, obviamente, ser destruídos pelos mesmos feiticeiros. Ao contrário, a intervenção deles somente agrava as coisas. Esses se orgulham, não raro, de também serem exorcistas. Contudo, o que denominamos poderes de libertação dos males da feitiçaria são apenas desdobramentos da ação de Satanás. Ao fim, encontramo-nos sempre em situação pior do que antes, com o acréscimo do vínculo pessoal e espiritual com o feiticeiro. É preciso desconfiar sempre quando um feiticeiro vangloria-se de tais poderes. Não se expulsa demônios com demônios, mas somente com oração e muita oração. Nesses casos é necessário recorrer a um sacerdote ou a um exorcista ou a um grupo de oração. E em todos os livros o padre Gabriele Amorfi fala muito sobre piora em casos de possessão de uma pessoa que procura um centro espírita ou procura um feiticeiro para tentar resolver um problema. São palavras duras para algumas pessoas, mas é um grande aviso para os católicos vindo de um padre exorcista. Deus seja louvado.